Muito boa tarde a todos. Espero que todos se encontrem bem, com saúde. Estamos retornando à segunda edição do programa Volte Avança, com a segunda sessão de webinar do dia, hoje às 4 horas. Agora é a vez da sessão da Obo Betterman. Aqui ao meu lado o Eduardo Moreira, que será o orador dessa sessão. E antecipando, a sessão vai ter em torno de 30 a 40 minutos, mais o tempo de perguntas e respostas ao final da sessão. Então, eu saio daqui a pouco e retorno depois para poder passar todas as perguntas que a malta faça aqui ao lado no chat. Nós sempre estimulamos que todos participem da sessão, ao longo da sessão, realizando comentários e perguntas, e todas elas vão ser encaminhadas uma a uma ao Eduardo no final da apresentação. Tá bom? Eduardo, então, muito boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre, e boa tarde aos participantes também, e bem-vindos. Muito bem, muito bem. E seja bem-vindo ao Obo Betterman, com a primeira sessão de webinar conosco. Obrigadíssimo. E pode começar, Eduardo, por favor. Posso então iniciar, não é? Eu vou começar por apresentar a Obo Betterman. E este é o tema do nosso webinar, a manutenção de energia, a manutenção das funções de alimentação de energia para sistemas elétricos. Antes de uma breve apresentação, eu, em nome da Obo Betterman, agradecer esta parceria também à Voltium e também a todos os profissionais que estão a assistir. Isto é sempre importante, este tempo disponibilizado. Esperemos corresponder a esta partilha com uma partilha de informações que nos ajudem a todos na nossa atividade. A empresa Obo Betterman tem 110 anos e continua na vossa mesma família, sede na Alemanha, com agências e fábricas por um pouco toda a Europa. Em Portugal estamos presentes há 25 anos, em Rio de Mouro, Sintra, com um armazém com 2.500 metros quadrados e com os escritórios centrais, com uma delegação na Maia, com 3 colaboradores técnico-oficiais para prestar apoio a toda a Zona Norte. Umas imagens da sala de formação, sala de formação que agora é virtual, mas temos uma sala de formação à espera de abrindo isto, poder receber, e porque também temos uma boa exposição de materiais, um showroom, aqui na nossa sede. Falando em termos de apoios ao vosso trabalho, tanto a nível do projeto de administração, a Obo disponibiliza no site da Obo, mas estando em língua inglesa, é um manual muito completo sobre o tema da segurança contra incêndios, proteção contra incêndios nas instalações elétricas, nos vários campos, que vamos já falar genericamente. Também, se me permitem aqui, exatamente isto. Os campos da proteção contra incêndio, estamos a falar da selagem corta-fogo, das vias de emergência seguras e da integridade do circuito. E é aqui que vamos concentrar hoje, neste breve tempo. Nas selagens, cabos, tubos e combinados. Chamamos disto de combinados, é a combinação das instalações suportadas em caminhos de cabos. Em que pode ter um caminho de cabos com tubos e com cabos. É uma passagem de cabos que poderá ser selada com diversos tipos de componentes. O setor de proteção de emergências, da via de emergências, estamos a falar de sistemas muito parecidos com aquilo que iremos falar na parte de manutenção de funções, com a diferença em que não se tratam de cabos com proteção de resistência ao fogo, mas sim de canalizações que suportem ações de fogo durante pelo menos 30 minutos, que é o tempo regulamentar para uma saída de emergência, para os equipamentos de sinalização de emergência, de saídas, de fuga. E então a instalação deverá estar por cima, normalmente uma instalação elétrica por cima de um corredor de saída de emergência, deverá suportar ações do fogo durante pelo menos 30 minutos. Isto é muito
tem muito mais a ver com uma questão também de mecânica, de suporte, de reforço das instalações elétricas nestes setores. A manutenção de funcionamento de energia, que é aquilo que nós vamos abordar agora, tem muito a ver, portanto, com garantir o fornecimento de energia em caso de incêndio dos setores de segurança, dos setores que interessa garantir e que no projeto estão definidos normalmente estão balizados pelos cabos resistentes ao fogo. Estamos a falar da eliminação de emergência, dos alarmes de incêndio, sistemas de seção de fumos e mesmo, em alguns casos, de combate a incêndio. Com tempos determinados em normas em que os cabos são, normalmente, será a base, serão os cabos resistentes ao fogo que determinam estes tempos e estamos a falar da manutenção, que é basicamente a garantir que os cabos não caiam, por ação do fogo. Eles podem suportar o incêndio, mas por ação do fogo a estrutura que os suporta cair e isso impedir o seu objetivo, que é levar a alimentação elétrica a equipamentos, seja a eliminação de segurança, seja elevadores, sejam combates a sistemas de combate de incêndio, de ventilação, extrações de fumo. E é esta a definição da manutenção de funções, garantir o fornecimento de energia no tempo em que está definido, no mesmo tempo que está definido para os cabos elétricos. Os requisitos adicionais, não propagar a chama, reduzir a emissão de fumo, sem gases corrosivos, e também as normas preocupam-se com isto, que a instalação e a fixação sejam, de certa forma, simples. Onde é que nós encontramos este tipo ou esta necessidade para esta aplicação? Edifícios realmente onde haja um elevado número de pessoas. E hospitais, hotéis, restaurantes, arranha-céus, centros comerciais, edifícios públicos que recebam público normalmente, que tenham uma concentração de público. Isto é obrigatório, digamos, e é algo que acho que todos os participantes trabalham são diariamente confrontados com isto, seja nos projetos, seja nas obras, que é a proteção contra incêndio das instalações elétricas. A base normativa para isto continua a ser ainda a norma mais usual e mais consensual em toda a Europa, é uma norma alemã, a DIN 4102 parte 12, que trata da manutenção de funções, que é a norma que regula os testes, a maioria dos testes deste produto, e que, pronto, como já tinha dito, há falta de uma norma europeia, a norma que mais é reconhecida como fundamental no projeto e na concepção destes sistemas de proteção. Há também uma norma harmonizada que identifica que os circuitos de alimentação de emergência devem ser dispostos em caminhos de cabos separados. Portanto, isto já muitos ouviram falar. Portanto, cabos de segurança contra incêndio deverão estar encaminhados separadamente. Um à parte, isto é o que determinam as normas, com a condicionante de que há fases de uma obra, setores em que isto não é possível de todo, e aí as normas contemplam também que num pequeno espaço, num pequeno troço do percurso dos cabos de segurança, que eles possam circular cumulativamente com outros de energia normal, sendo que a regra é, na maioria do seu caminho, deverá passar um cabo ou um circuito independente dos circuitos normais. A passar também, junto com outros, as normas indicam que toda a instalação, todo o suporte de cabos deverá ter as características antifogo. Portanto, não se pode pensar num caminho de cabos de segurança contra incêndio com cabos normais, numa instalação normal, por exemplo, um espaçamento de 2 metros ou com 50 kg de cabos em cima de um caminho de cabos. Vamos já ver quais são os limites. Isto supera o que a norma indica para caminhos de cabos de segurança contra incêndio. Portanto, se houver uma passagem comum, cabos de energia, cabos de proteção contra incêndio, esse caminho deverá ser
regulado pelos parâmetros da segurança contra incêndio. Se for 20 kg, é só o máximo de 20 kg que deverá ter o caminho de cabos. Portanto, isso é possível, sendo que, olhando num conceito de pequenas secções de uma instalação. Os tipos de suportes que estamos a ver, sempre, portanto, estamos a falar de suportes específicos para caminhos de cabos, para cabos de segurança contra incêndio. Temos caminhos de cabos em chapa perfurada, braçadeiras metálicas, uma calha em aço, uma calha tipo calha técnica, toda em aço, braçadeiras de pressão, objetivamente tem interesse para tetos falsos pequenos, de pequena altura, caminho de cabos aramados e caixas de derivação. Portanto, são os suportes normais para uma instalação destas. Os suportes de caminhos de cabos, com o nosso sistema RKPS Magic, o nosso caminho de cabos, que todos devem conhecer certamente, tem estas particularidades, portanto, permite, comparativamente com outros caminhos de cabos, mesmo da nossa gama, permite ter um espaçamento maior entre os suportes, tem uma capacidade de carga maior e também tem uma grande vantagem, que é não obrigar a nenhum varão roscado na extremidade, que é o que vamos ver nas fotografias, por exemplo, do sistema aramado, sistema de caminho de cabos em varão, que obrigatoriamente terá que ter um reforço na extremidade da consola. Aqui começam a ver já os pictogramas, o E30, E60, E90. Isto tem qual o tempo é que devemos assumir para isto? É sempre determinado pela classe do cabo. Ok? O cabo é que determina a classe de resistência da canalização elétrica. Algumas que interessa conhecer os limites, digamos, de uma instalação destas. Por exemplo, salientava aqui a capacidade de carga máxima de 20 kg, que anda no mercado normalmente anda por volta dos 10. Este mesmo caminho de cabos, numa instalação normal, que não tem estes condicionantes de resistência ao fogo, suporta, com este espaço de suportes, tem capacidade de carga para 100 kg de cabos por metro. Numa instalação resistente ao fogo, está testado em forno de teste e este só pode suportar no máximo 20 kg. Os caminhos de cabos que estão certificados, digamos assim, por testes, pelos ensaios, são nas larguras de 100 até 400. A altura da aba 60. Portanto, nem a aba mais fina, 35, é permitida, nem larguras maiores, nem alturas de abas maiores. E isto, às vezes, vocês poderão pensar que é complicado em termos de obra, e eu pergunto se isto é concebido para cabos de segurança contra incêndio, se há haverá, eventualmente, uma situação ou outra mais específica, mas não é normal, certamente, um caminho de cabos de segurança contra incêndio ter que comportar cabo ou ser suportado em 500 mm de largura, ou uma aba de 110. Não haverá, certamente, uma instalação de segurança que tenha tantas. E se houver essa necessidade, de acordo com a norma, mas são os limites, esse caminho de cabos terá que ser desdobrado. Se houver necessidade de passar de 600 de largura, terá que passar 2 de 300 em paralelo. E aqui vai incidir também na condicionante, porque isto está relacionado com os suportes, na carga, na disposição de camadas de caminhos de cabos de segurança que deverão estar suportados no mesmo apoio. E estes são dois níveis em paralelo, 2 mais 1 níveis, ou de instalação mural. Isto são os típicos de montagem aprovados por normas. Portanto, 100, 200, 300, 400 mm de largura, máximo 20 kg de cabos por metro e espaço máximo 1,5 m, 100 varão. Isto é uma disposição depois de testes, em forno de teste, e reconhecido pelas normas.
O RKPS Magic tem esta vantagem também, não tem aparafusamento de uniões, é por encaixe, e aqui estas alhetas, as alhetas que estão na base da união, que nós recomendamos numa instalação normal que sejam dobradas para acima de 400, 500, 600 milímetros, as larguras mais altas, isto deve ser dobrado, por questões de segurança. No caso da instalação de segurança contra incêndio, no caso deste tipo de instalação, todas elas, seja de 100, 200 ou 300, deverão ser dobradas as alhetas para conferir maior resistência na zona da união. Lembro que não tem parafusos. Os típicos já vimos, já referimos aos típicos, que aqui referimos pela negativa aquilo que não pode ser feito. Não pode estar uma situação de 4 consolas no mesmo pendural, nem 5 unidades neste caso, também com 2 paralelas mais uma. Isto não é permitido, portanto, o que é autorizado são estes tipos de mais simples de ligação. Uma condicionante também, que interessa saber, e acho que é entendível, é que qualquer caminho de cabos, qualquer cabo suportado, qualquer cabo resistente ao fogo, deverá estar sempre instalado por cima de uma instalação normal. Portanto, não é permitida que uma instalação de segurança contra incêndio tenha por cima uma instalação normal, seja de cabos elétricos ou de telecomunicações. Sempre sem risco de alguma coisa que caia por cima, por ação de incêndio, retira-se esse risco, colocando sempre os caminhos de cabos de segurança contra incêndio por cima de qualquer outro tipo de instalação. Estes são os tipos de suportes usados, consolas com muito mais capacidade de carga. Estão a ver? E este convém alertar para isto. Um caminho de cabos normal, RKPS Magic, com 100 kg de cabos, de carga de cabos por metro, numa instalação que não seja resistente ao fogo, trabalha com consolas de 1,2, 1,5 kN, normalmente. Este caminho de cabos, o mesmo caminho de cabos, suportando cabos resistentes ao fogo, com a certificação antifogo, terá que ter consolas ou poleias que suportem 3 kN ou 5,5 kN. Portanto, é toda uma canalização muito mais reforçada, e aqui alertámos sempre a isto: não é um caminho de cabos resistente ao fogo, é uma canalização resistente ao fogo, uma canalização que cumpra as funções, cumpra os parâmetros das normas. É sempre uma canalização, nunca é um caminho de cabos só por si. Há também situações mais ligeiras, nem sempre é preciso ter um caminho de cabos por 20 kg. Temos aqui uma solução mais limitada em termos de largura, de até 200 mm, com 7,5 kg por metro, sendo que também os suportes são suportes simples, centrais, distanciados 1 metro. São situações mais ligeiras, de acordo com as necessidades que se vê nas instalações elétricas. Nem sempre é preciso um caminho de cabos mais reforçado. Os suportes de cabos, a parte da chapa, poderão ser feitos em arame, com menor capacidade de carga. Também continuamos a ver aqui o pictograma E30, E60, E90. Tem mais disponibilidade, tem mais possibilidade de camadas. Lembramos-nos com menos peso, estamos a falar de máximo 15 kg, não 20. As medidas também são balizadas até aos 400 milímetros. A suportagem é mais ligeira, de uma certa forma, portanto temos consolas mais ligeiras, mas temos sempre um reforço. Não há uma instalação simples, com caminho de cabos em arame. Tem que ser sempre uma instalação reforçada, com um varão roscado ao teto ou à parede, que também pode ser em diagonal, mas tem que ter sempre a extremidade da consola tem que ser sempre um reforço de sustentação. Também soluções mais leves, 7,5 kg, 1 metro distanciados. E reparem, todos os caminhos de cabos que sejam aprovados para resistência ao fogo têm este pictograma.
Este pictograma, que eu vou reforçar outra vez, este pictograma indica que são 30 ou 90 minutos, dependendo depois, a classe final da instalação será dada pelo tempo de resistência ao fogo do cabo. Agora a questão é este conceito, e isso interessa saber, é que o que está aqui no caminho de cabos não lhe confere a ele, caminho de cabos, uma concepção digamos assim, só por si. Isto pode induzir em erro, e é aqui que nós queremos chamar a atenção, que isto seja o caminho de cabos só por si seja resistente ao fogo, só cumpra. Não, ele tem que ter todos estes acessórios que vimos, estas condicionantes, tem que ter espaçamentos limites, tem que ter capacidade de carga limites, tem que ter suportes com mais capacidade de carga. Não chega, o pictograma não chega a apresentar uma ficha técnica com um caminho de cabos que tenha um pictograma 30 ou 90, para dizer que é caminho de cabos de segurança, porque não chega. Haver uma instalação com cabo de aço, o caminho de cabos RKPS Magic são à parte uma brincadeira, mas é só para vos dizer que isto, sendo caminho de cabos resistente ao fogo, isto não é uma instalação resistente ao fogo. Não é? Não cumpre, não tem uns cabos de aço passados, estão umas coisas, uns caminhos de cabos em cima dos outros. Não é só por ter um pictograma que isto seja um caminho de cabos para qualquer situação seja considerado ao fogo. Não é. Nunca pode ser. Tem que ter sempre no conceito de proteção, de canalização, digamos assim. Então, como é que nós podemos defender-nos em termos de projeto ou mesmo de fiscalização? É preparar um dossiê, obrigar quem instala também a ter um dossiê que diga-nos como é que vai em cada tipo de montagem ao teto ou à parede, que acessórios vai usar, se os acessórios cumprem o que está estipulado nas declarações de conformidade ou nos certificados de ensaio. Todo este dossiê que deve apresentar, portanto, as fichas técnicas, declarações de conformidade, os relatórios de ensaio e os típicos de montagem. Se vai fixar ao teto, com que acessórios é que vão ser usados para a fiscalização poder aprovar algo que seja efetivamente cumpridor das normas. A parte nem sempre há tantos cabos assim, há a situação de caminhos de cabos mais ligeiros, mas nós temos também, muitas vezes, em quase todas as obras, necessidade de passar cabos individuais, seja suportados em abraçadeiras metálicas, que um cabo resistente ao fogo deverá ser suportado em abraçadeiras metálicas, com parafusos resistentes ao fogo, sem buchas plásticas. As abraçadeiras são destes dois tipos também, abraçadeiras testadas para instalação resistente ao fogo, suportam cabos ou tubos. Poderão ser também, para não trabalhar com espaçamentos muito curtos, como espaçamentos de meio metro, por exemplo, poderão-se espaçar mais as abraçadeiras, dependendo do comprimento total da instalação. É uma questão de contas, e muitas vezes pode-se passar os cabos resistentes ao fogo dentro do tubo de aço, suportado com abraçadeiras mais distanciadas. Também há um certificado para os tubos isentos de halogénio, portanto, passar cabos dentro de tubos isentos de halogénio, com abraçadeiras metálicas, com parafusos certificados também. Tanto aqui, estas instalações com abraçadeiras, com tubos, os meus amigos têm sempre que pedir certificados. Quem regula isto é a declaração do certificado de ensaio do fabricante de cabos. E esses é que têm para cada cabo, tem os seus ensaios que determinam qual é o espaçamento e quais são os pesos, quais são o número de feixes, ou o número de cabos dentro de um feixe de cabos permitido para instalação de segurança contra incêndio. A fixação com parafusos aprovados também, parafusos ou panos de ancoragem, nada de buchas plásticas. É uma sessão bastante curta. Eu gostaria de mostrar aqui um slide de uma instalação em pavilhão metálico, em que está todo queimado. Isso acontece. Resiste menos. Eu acho que quem passou pelas notícias das torres de Nova Iorque, as torres gêmeas, ouviu, foi muito comentado na altura, o pormenor de ser em aço, a estrutura de suporte e não ser em betão e tudo mais. A madeira
na construção tem muito melhores características de resistência ao fogo do que propriamente o aço. A instalação, e cada vez há mais essa preocupação agora com a cultura verde, não é? De construir mais em madeira. Como é que se faz? Pode garantir uma proteção contra incêndio? Aplicando suportagens numas placas de betão ligeiro com fibra de vidro, não diretamente. E os parafusos têm bastante importância aqui, porque são parafusos muito mais compridos, porque estamos a ver aqui ensaios, por exemplo, de um ensaio de 30 minutos, um teste, um ensaio a 60 minutos, até onde vai o fogo, não é? E o parafuso que tem que ser aplicado tem que suportar este ensaio, portanto, ficar lá e ter apoio na madeira ainda boa. Há soluções também que, isto é mais, dá-vos a conhecer, ferramentas de resolução, ou seja, produtos para resolver alguns problemas, como seja uma instalação recente que passou a ter uma outra aplicação, por exemplo, para poder receber público, não estava preparada para tal, é necessário refazer a instalação para a segurança contra incêndio, poderá ficar mais em conta, uma vez que a instalação é recente, fazer uma proteção aos cabos com um produto, com um tecido que lhe garante segurança contra incêndio durante 60 ou 90 minutos, do que se calhar estar a refazer uma instalação que ainda está boa para colocar cabos resistentes ao fogo. Este envoltura, este Pyrowrap, é uma boa solução para isto, para tornar uma instalação normal, digamos assim, cabos normais, cabos resistentes ao fogo. E eu agora, penso que na hora deixava em aberto a parte das questões, e o Alexandre fará o favor de as ler. Sim, Eduardo, obrigado Olá, pela Alexandre. Sim, estou de volta. Obrigado primeiramente pela apresentação, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado. E antes da gente iniciar, já tem algumas perguntas aqui no chat, inclusive outras pessoas que quiserem também fazer perguntas ao longo desse tempo. Por favor, sinta-se à vontade. Deixa eu só colocar uma pesquisa que normalmente nós fazemos, e eu sempre peço que todos participem no ecrã principal. Então, aqui já são 5 perguntas super rápidas e já estão aqui no ecrã principal. Se todos puderem participar e colaborar ao completar essa pesquisa, é muito útil para nós. É um reporte também que chega às empresas parceiras, reporte que vai chegar ao Eduardo e ao Berterman e ajuda o nosso processo de sempre melhorar e evoluir nossas sessões, todo o nosso trabalho, de acordo com o feedback que recebemos da audiência, de toda a malta. Então, só mais um minutinho e a gente já entra nas perguntas. E deixa eu colocar um detalhe, as perguntas sempre acontecem, no início da sessão alguém perguntou sobre a gravação e o material apresentado. Então, todas as gravações e todos os PDFs da apresentação todos os materiais do programa Avança serão disponibilizados na Voltman Academy. O endereço é voltman.pt/academy. Então, para quem chegou um pouquinho depois, ou mesmo queira revisitar algum slide, eu vi que uma pessoa também perguntou sobre um link do primeiro slide, que nós vamos recuperar agora para enviar, mas se quiser olhar com mais calma, com todo o acesso, esse material vai estar disponível para download na Voltman Academy. Então, todos podem aceder posteriormente. Até hoje, ao final do dia, esse material vai estar lá. Então, eu vou escrever aqui, mais uma vez, aqui no chat, o endereço, para ficar mais fácil. voltman.pt/academy. Já está ali no chat. E até o final do dia de hoje, relembrando. Bom, vamos lá. Muito obrigado pelas respostas a todos que participaram da pesquisa. Eduardo, podemos começar com as perguntas? Ok. Só estava aqui a carregar mesmo o link tá bom. O link que a pessoa pediu, certo? Da cirurgia. Combinado. Exatamente. Já está aí? Ok. Então, vamos lá. Então, vou começar. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. O Eduardo colocou no chat. Eu já vou puxar aqui para a página, para o ecrã principal. Bom, está aqui o link para download do guia, que é a primeira pergunta
que o José Miguel havia feito. Então, está aqui o link. Acho que é tempo... Se por acaso não der tempo, João Miguel, se por acaso não der tempo de copiar o link, vai estar gravado na sessão posteriormente, e o download e o próprio PDF também, onde tem essa informação. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. Os primeiros carregarem, os primeiros que fizeram o download têm um prémio. Ainda podem fazer o download do guia técnico de proteção de raios e proteções, que está ao lado. Está ao lado deles. Uhum. Perfeito. É uma brincadeira. Então vamos lá. Vamos aqui. A primeira pergunta é um comentário aqui do Carlos Nobre. Ele diz o seguinte: a lei portuguesa SCIE fala na obrigatoriedade da norma de teste EN 50200 e nas classificações P e PH. Gostaria que pudesse comentar esse tema e se os vossos produtos cumprem essas normas. É difícil responder já, porque assim, há tantas classificações. Nós temos dentro dos nossos produtos, temos produtos, por exemplo, aquilo que apresentamos agora, dentro desta família de produtos, não tem que ter necessariamente essa classificação, não são obrigados. Aquilo que nós temos cumprem as normas do regulamento de segurança contra incêndio. E podemos estar muitas vezes a falar de produtos, por exemplo, de produtos para construção, usados como produtos na segurança contra incêndio. Produtos de construção têm outra classificação. Isso entra, se calhar, na parte das selagens. Haverá produtos nas selagens que cumprirão outras classificações. Nesse caso, a estrutura mecânica ou a estrutura física de suporte de cabos é garantida por estas normas, pela DIN e pela norma harmonizada, que não é este número, aquilo que está no slide das normas, que agora se tem que chegar lá, para lhe dizer o número. Podemos ir. Eu tenho aqui uma coisa, está aqui aberto. Há uma que é da Senelec, portanto, as normas europeias, há uma norma harmonizada 384, depois há uma outra VDE, isto são as normas que regem a manutenção de funções. Agora, quando estamos a falar aqui da Lei Portuguesa dos Sistemas de Combate a Incêndio, estamos muitas vezes, eu acho que a norma portuguesa nem refere muito a manutenção de funções. Refere mais a sistemas de proteção passiva, como selagens e isso. Mas o Carlos Nobre, que eu gostaria de responder com mais certeza, vendo o que diz a norma. Uhum. E poderia responder posteriormente, até por como é que eu ia responder? Se houver contacto, senhor? Sim. Perfeito. Tá? Perfeito, Eduardo. 50 200. Uhum. Sim. Deixa eu só colocar mais um detalhe. Existe, se vocês conseguirem ver na parte de cima do ecrã, o guia para download e um botão. Esse botão, se vocês carregarem, se a malta carregar, ele vai dar acesso direto ao link que o Eduardo disponibilizou aqui agora há pouco. Boa. Só ferramentas boas. Perfeito. Aí aqui, tem mais uma... O Carlos Nobre tinha feito um complemento à pergunta anterior, dizendo, ele comentou, só para acrescentar a questão anterior, o regime jurídico na norma EN 13501, dígito 3. Ok? Então vamos lá. A próxima. O Venâncio Ivo pergunta: os caminhos de cabo contra incêndio não podem ser encaminhados paralelamente aos caminhos de cabos ou esteiras de serviço ou potência? Podem, só que não deverão partilhar o mesmo apoio, o mesmo suporte. Porque a altura que imaginemos que tenho um pendural de teto, tenho um caminho de cabos de cada lado, e esta estrutura não poderá exceder capacidade de carga que normas indicam na proteção contra incêndio. Certo? Cabos ele pode estar ali só para cabos normais. Só que esta estrutura está
a suportar caminhos de cabos de segurança contra incêndio, e toda a estrutura terá que ser cumpridora dos parâmetros da proteção contra incêndio. Se é para 20 kg por apoio, e ela esse apoio pode portar, pelos típicos que nós mostramos, pode ter três níveis. Se estes 3 níveis somarem 60 kg, pode muito bem passar o caminho de cabos normal. Certo? A estrutura tem que cumprir o que está estipulado para a proteção contra incêndio. A partir daí, não pode superar o peso. Em termos de projeto, convém dar tolerância, porque depois uma obra não fica por ali. Mais tarde, carrega-se com mais cabos. Portanto, o limite dos 60 kg é tal coisa. Tem que haver uma tolerância para que no futuro possa haver algum acrescento e que não vá sobrecarregar. Porque a questão base, muitas vezes, é esta. E dito abertamente, é escolher o mais barato, porque é mais barato, sim, porque o cliente paga mais, às vezes. Agora, um caminho de cabos só suporta 10 kg, não pode ser mais... claro que terá que ser mais barato que um caminho de cabos que suporta 20, mas eu vou pôr um caminho de cabos que suporta 10 kg numa instalação de segurança contra incêndio, quando fica no limite dos 10 kg e depois mais tarde o cliente não está a depositar lá em cima mais outros cabos. A mim dá-me mais confiança ter um caminho de cabos que me suporte mais dentro das regras de segurança contra incêndio do que ter um caminho de cabos que esteja no limite, que esteja numa carga mínima. Aqui, respondendo concretamente a isto, o caminho de cabos deverá ser, toda a estrutura de suporte de cabos deverá cumprir os limites para a segurança contra incêndio. E poderá. Perfeito. Eduardo, muito bom. E aqui mais uma pergunta, a seguinte, o Venâncio também pergunta, que tipos de disjuntores são utilizados na ligação dos cabos? Nós não podemos pronunciar sobre isto. Eu acho que tem que ser tudo normal, ou seja, para as pessoas perceberem, o teste destes tipos de caminhos de cabos, os testes destes tipos de caminhos de cabos, é feito em forno de teste, portanto, em que ao fim de quase uma hora são 900 graus, os cabos estão a passar em cima do suporte de cabos e tem uma carga ligada. Tem uma alimentação de energia e há uma lâmpada acesa no outro lado, fora do... E isto é a prova de que os cabos e a instalação, portanto, que os cabos suportam aquele tempo e que mantém o seu funcionamento, ou seja, a alimentação. Agora, a proteção que está lá montante pode ser até um fusível. Pode ser um fusível que seja lá montante. Isto não tem implicação para aqui. Para este tipo de... O tipo de disjuntores aqui funciona com disjuntores, com as classes de proteção, com os curtos, as correntes de curto-circuito que a instalação no seu global precisará. Não há implicação para isto. Perfeito, Eduardo. Acho que as perguntas foram todas respondidas, está claro. Todas não, das normas não foi respondida. Tem uma que fica o contato posterior, porque o Eduardo vai retornar. Que perfeito. A norma referida pelo Carlos Nobre também é também uma norma com base numa norma DIN, também há uma base na norma, estou aqui a ver, são métodos de teste, a norma 50% são métodos de teste. Está perfeito, está perfeito. Nesse caso, aquilo que eu posso já dizer é que os testes de resistência ao fogo, aqui não é resistência ao fogo, aqui os testes de manutenção de funções, testes de fogo, são feitos segundo uma outra norma. É verdade que os nossos regulamentos, se calhar, não utilizam essa norma, mas eu também posso aprofundar mais que tipos de produtos é que estão ensaiados nesta norma. Isso aí tem a ver com a manutenção de funções. Perfeito, Eduardo. Bom, então, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, eu também. Fica essa questão posterior. Pois é, o Eduardo quer deixar um último recado, fazer um último comentário a respeito da apresentação também, para a audiência? A questão é sempre esta, são sempre coisas muito... Há muito mais temas, há muito mais coisas que gostaria de apresentar, mas estamos balizados, se não é meia hora, às vezes é uma hora, mas por uma hora não dá. Portanto, não é... Mas é sempre útil passar esta mensagem. Espero não ter sido muito agressivo. Não, está perfeito. Foi ótimo. Agradecer a todos. Perfeito, perfeito. E haverá outras oportunidades. Ok. E novos temas. Teremos também, e outros temas também.
Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, muito obrigado pela presença e participação de todos. Muito obrigado também, Alexandre. Na sessão da tarde. E apenas lembrando para todos que o programa Avança continua ao longo dessa semana, com 2 sessões diárias. Então, amanhã, novamente, ao meio-dia e às 4 horas da tarde. Então, aguardo todos estão mais do que convidados e nos vemos amanhã aqui na sala de formação. Um abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Para todos, um abraço. Obrigado, Alexandre.